pessoal, estamos aqui hoje em Ribeirão Preto, iniciando agora essa jornada dos startups do interior em Ribeirão, né? Mais uma cidade, Anderson, que a gente vem visitar, mostrar que tem coisa boa no interior de São Paulo. Tem muita coisa boa. E estamos hoje com o Dalton, representando a Supera Park. Obrigado, Dalton, por ter aceito estar com a gente. Poxa, eu que agradeço, Anderson, Giovanni. Muito legal estar aqui, contar um pouquinho da nossa história, servir um pouquinho de exemplo e também aprender com outros casos. Acho que vocês também têm coisas interessantes para falar lá do ecossistema de Bauru. Coisa boa. Olá a todos e a todas. A gente tem um privilégio aqui, né, Giovanni, de abrir aqui, sempre falando de ecossistema, com realmente quem basicamente lidera, né, esse ecossistema. Então, lá em Bauru, falando do pessoal da Sandwich Valley, em São Carlos, pessoal do Novolab. E aqui em Ribeirão a gente tinha que falar com o Supera, então obrigado, Dalton, pela participação. Vou pedir para você contar um pouco primeiro da sua jornada, né, da sua experiência, o seu papel ali no Supera e depois a gente se aprofunda mais ali no Supera em si. Tá bom, passar um pouquinho pela minha história ali profissional, acadêmica. Eu me formei em um monte de coisa. Eu sou formado em Relações Internacionais, em Administração de Empresas, aí fiz mestrado em Administração. Doutorado eu fui para São Carlos fazer Engenharia de Produção. E acho que eu fui acumulando um monte de título, assim, para ver se o pessoal me respeitava, porque na época eu era muito novo, já ia fazendo um monte de coisa, assumindo algumas posições de liderança. E trabalhar nesse meio de inovação, sobretudo a inovação de base científica, tecnológica, você está lidando sempre com os bambambãs ali, né? Os doutores, as autoridades. Exato. Então, acho que isso ajudou um pouquinho a entrar nesse meio. Na época que eu estava atuando com docência, consultoria, fazia planos de negócio para a usina sucrocoleira, era a época do boom do setor sucrocoleira, e estava no doutorado, surgiu a oportunidade de fazer um estudo de mercado para tentar mapear ali vocações de Ribeirão Preto, gargalos de desenvolvimento, olhar para questões de comércio exterior, porque se estava planejando a criação de um parque tecnológico em Ribeirão Preto. Então, foi nesse momento que eu entrei na fundação que hoje faz a gestão do Parque Tecnológico. Vocês querem que eu conte um pouquinho da história da fundação? Sim, ou não? Por favor. Então, bora lá. Vou tentar não me alongar demais. Se estiver me alongando muito, vocês podem me cortar aí para o pessoal não desistir do podcast. Bom, a fundação ela nasce em 2001. Tá? Então, a fundação já tem 25 anos. Na época, a ideia era... Poxa, Ribeirão é referência em saúde. Então, a gente tem um Hospital das Clínicas, que é fantástico, um dos maiores do país. A gente tem uma Universidade de São Paulo, um campus em Ribeirão Preto, que é onde mais se produz ciência por metro quadrado nessa área de biologia, saúde, etc. Mas não existia uma articulação disso para gerar desenvolvimento socioeconômico para a cidade. Então, nasce a FIPASE. O nome é horrível. Fundação Instituto Polo Avançado da Saúde de Ribeirão Preto. Logo vê-se que foi um nome criado por legisladores e não por marqueteiros. Então, ela foi criada por lei municipal. E aí, o primeiro projeto nosso que sai do papel foi a incubadora dentro da USP. Na época, o pessoal da USP pegou uma casinha lá que ninguém mais usava, estava abandonada, e falou, tá, dá para esse pessoal que quer falar de empreendedorismo dentro da universidade. E isso foi em 2003 que a incubadora começou a sua atuação. Isso faz tanto tempo que, na época, nem se falava em startup. Não era um termo usado. Eu acho que vocês não são tão velhos assim quanto eu, mas, na época, a gente falava em EBT, Empresa de Base Tecnológica. Então, surgiu a super incubadora de empresas de base tecnológica. Não era fácil, era uma época em que pouco se falava de inovação, nem existia ainda a Agência USP de Inovação, que hoje é o órgão que trata dessas questões dentro da universidade. E aí surge, então, dessa parceria. A prefeitura, quem criou a fundação, a prefeitura que faz a gestão, mas nasce dentro da USP, a USP participa de todo esse projeto. E naquela época, literalmente, a gente batia na porta dos laboratórios da universidade, convidando o pessoal a empreender, convidando a criar uma empresa. E não era fácil, tanto é que a gente teve que criar uma isca, uma cenourinha ali para o cavalo e avançar e correr para frente. A gente criou um concurso de plano de negócios, se chamava BioBusiness Brasil. Então... Cara, você tem aqui teu projeto de doutorado, teu projeto de pós-doc, você já pensou em transformar numa empresa? Não. Mas, cara, tira um tempinho, prepara um plano de negócios em cima desse teu projeto para verificar se tem potencial de mercado, enfim, se pode se tornar um negócio, e submete aqui para a incubadora, que a gente vai dar um prêmio. Na época era um prêmio de R$5.000, hoje é uns 15 pau, alguma coisa assim.
Pô, para alguém que está fazendo carreira acadêmica, mestrado, doutor, aqui vive de bolsa, fala, caramba, né? 15 mil reais, deixa eu tentar, né? E ia lá, transformava, e o cara, além do prêmio em dinheiro, ele ganhava uma vaga de incubação. A gente rodou esse projeto durante uns 4, 5 anos, que era fundamental para prospectar bons projetos científicos, tecnológicos para se tornarem negócio. E aí, enfim, o trabalho foi se desenvolvendo, a gente precisou de um espaço no Hemocentro, segunda unidade da incubadora, ocupamos todos os espaços. Pô, vamos alugar um espaço, um prédio no meio da cidade. Alugamos um prédio no bairro dos Campos Elíseos, aqui em Ribeirão Preto. E, paralelamente, a gente olhou e falou, cara, não dá para trabalhar só no fomento a novos negócios. A gente tem que ajudar os negócios já estabelecidos, tá, na cidade, para que eles também sejam competitivos, enfim, para que não morram, né? Senão está enxugando gelo. Nasce negócio, depois o negócio estabelecido morre, também não resolve, né? E aí a gente começou um trabalho com o cluster de saúde de Ribeirão Preto. Observem que a fundação lá atrás tinha um nome, Fundação Instituto Paulo Avançado da Saúde, então a gente só trabalhava com negócios de saúde. E a gente começou a trabalhar com aquelas empresas que formam o arranjo produtivo local, ou a cadeia produtiva local da saúde de Ribeirão Preto. Então a gente trabalha não só negócios nascentes, mas negócios já estabelecidos, mas aí surge um outro problema, que tinha negócios que se graduavam na incubadora, e a gente roeu o osso, né? Então a gente ajudou o negócio quando ainda não gera emprego, não gera impostos, não está faturando nem nada. Na hora que o negócio estava bom, enfim, chegando no mercado e tal, vinha outros municípios, às vezes ofereciam benefícios fiscais, terreno, essas coisas, e ia embora. E a gente falava, caramba, é preciso criar um ecossistema que feche esse ciclo de desenvolvimento do negócio até para retroalimentar esse ecossistema, né? Você pega grandes empresas que surgiram da incubação e elas são fundamentais para quem está começando o negócio, não se beneficia do outro. E aí é que vem o projeto do Parque Tecnológico, aí sim, que nasce em 2014. Então, recapitulando, fundação 2001, incubadora 2003, em 2014 inaugura-se o Parque Tecnológico. Aí a gente traz todos esses projetos que estavam também espalhados pela cidade para dentro do Supera Parque, dentro do mesmo ambiente. Muito bom. E para quem é de outra cidade, de repente não conhece ainda o Supera, conta um pouquinho assim, o que é o Supera, números que você puder compartilhar aqui. Beleza, vamos lá. A gente fala dos big numbers, né? Então, vou falar big numbers que a gente fechou 2025. Então, a gente fechou 2025 com 94 empresas residentes no Parque Tecnológico. Essas 94, a gente vai ter ali umas 55, 60 empresas que estão em incubação ainda, tá? Então, tem muitas que não estão faturando, enfim, que ainda estão validando o modelo de negócio, tecnologia. E as outras a gente tem distribuídas tanto em centro de negócios, quanto, que centro de negócios são salas, quanto também em lotes. Então, a gente tem um loteamento também dentro do Parque Tecnológico. O parque ele nasce de um convênio Prefeitura e USP, ele está dentro de uma área do campus da USP de Ribeirão Preto. É uma área imensa, uma área de quase 400 mil metros quadrados. A gente tem urbanizado só uma pequena parcela disso. Tá? Então, às vezes o pessoal chega assim, caramba, mas tem muito mato. Aqui tem, né? Mas no passado era só mato mesmo, né? Hoje não, você tem avenida, você tem 3 prédios já implantados do nosso ecossistema, você tem um 4º prédio em construção, você tem empresas que já construíram também nos lotes, tem uma área muito grande. E é um projeto que não é um projeto só para o hoje, é um projeto para o futuro, é um projeto de longo prazo, tudo mais. Bom, eu falei das 94 empresas ali dentro. Essas 94 empresas empregam aproximadamente 570, 580 pessoas e, o que é muito legal, a maior parte delas mão de obra qualificada. Tá? A gente tem lá um indicador que dá uns 70% de graduados. Quando você pega o percentual de pessoas que têm pós-graduação, passa de 40%. Então, ele também é um projeto muito legal por fazer a retenção de cérebros. Retenção de cérebros não só no Brasil, que é um problema nacional também, mas uma retenção de cérebros no interior. Né? A gente sabe disso, que muita gente se forma e, vou ganhar vida na capital. Exato. Não, cara, dá para ganhar vida no interior também. Acho que o podcast é um pouco sobre isso. Exato. Né? Exatamente. E aí, a maior parte das nossas empresas, dessas 94 empresas, dá uns 65% de health techs, empresas da área de saúde. E aí vocês até podem puxar, poxa, Dalton, mas a fundação não nasceu lá atrás como uma fundação para o setor de saúde? Sim. A gente teve até um momento de crise existencial, né? Porque a gente falava assim, caramba, mas nosso estatuto, nossa lei de criação fala do setor de saúde, mas a gente falava, ok, mas as inovações cada vez mais elas são
transdisciplinares, transsetoriais, enfim. Você tinha uma empresa que estava desenvolvendo um medicamento de saúde humana, percebia um uso em saúde animal, percebia um uso para agricultura. E aí a gente não podia simplesmente matar o projeto ou dar um pé na bunda do cara, desculpa, você não atua mais na saúde. Então, teve um momento que a gente falou, ok, a gente vai se posicionar como uma fundação que apoia negócios inovadores, negócios de base tecnológica. Ponto. Independente do setor. É claro que a vocação é importante. Então, a saúde continua sendo o principal setor. E o setor de agro é o segundo mais relevante. A gente tem uns 20% a 25% de startups que são do setor de agro. Legal. E o restante aí é mais espalhado, educação. Aí a TI, educação, mercado, enfim. Então, dispersa bastante. Mas essas são as principais características ali das empresas ali instaladas. Muito bom. E hoje uma startup, uma empresa, ela para entrar ali, ela tem tanto a incubação, a incubadora, quanto, de repente, um espaço, um aluguel de um espaço, tem coisas assim também? Tem sim. A gente fala que a gente tem proposta de valor para qualquer segmento ou nível de desenvolvimento de negócio. Então, uma grande empresa, pega um lote lá e vai construir. Um negócio nascente vai passar pelo processo seletivo da incubadora. A gente abre 2 processos seletivos por ano, tá? E aí nem precisa ainda ter um negócio estabelecido. É claro que passa por toda uma análise, um processo bastante rigoroso, mas a gente fala que não precisa chegar com o CNPJ. Na incubação você entra com um bom projeto, né? Um projeto inovador. E aí a empresa, se ela for querer pegar só uma sala ou se ela for querer pegar um lote, a gente, como é uma fundação pública, a gente tem que abrir uma concorrência pública. Então, a gente está sempre abrindo chamamentos, processos de concorrência. Aí tem que ser uma empresa que não deva para o governo, porque é um projeto do governo. Né? Então, tem essa parte que, às vezes, o empreendedor fala, caramba, isso é chato. É chato, mas a legislação, todas as CND, certidões negativas de débito e tal. E provar que é uma empresa que tem inovação. Tá? Então, esse é um requisito também. Eu não vou ter espaço ali para alguém que queira só um galpão de logística, que o cara vai importar e distribuir, enfim, não. Mas se tiver pesquisa, desenvolvimento, inovação, independente do segmento, pode ir lá para o Superapark, que a gente tem propósito. Tem também programas de associação virtual, enfim, o cara tem outra cidade, às vezes quer participar do ecossistema, tem essas possibilidades também. Muito bom. Você falou um pouco do Supera, e expandindo um pouco quando a gente fala de ecossistema de inovação de Ribeirão, né? Como que você descreveria esse ecossistema aqui em Ribeirão? E quem são os principais atores? Quem que está movimentando? Quem está fazendo acontecer aqui junto com vocês dentro desse ecossistema? Bom, legal. Cara, eu sou suspeito, sim, mas eu acho que o sistema de inovação de Ribeirão é incrível. A gente faz até um mapeamento todo ano pelo Superapark. A gente tem um time de estudos setoriais e foram 359 startups mapeadas na região metropolitana de Ribeirão Preto nesse último ano. E aí entra também, não só Ribeirão, mas entra Jaboticabal, né? A gente tem o pessoal da InovaJab, lá, que é incubadora junto da Unesp, que faz um trabalho fantástico. A gente tem startups em Sertãozinho, a gente tem startups em Cravinhos e tal. Mas Ribeirão concentra a maior parte delas. Em Ribeirão estão 299 startups, se eu não estiver enganado. E aí tem um monte de gente trabalhando com isso, trabalhando para fomentar. Tem nós do Superapark, mas tem atores privados, tem o Dabi Business Park, que tem uma área de inovação fantástica. Tem aqueles atores que a gente conhece que tem em quase todas as cidades, né? O Sebrae, trabalho sensacional. Tem a Associação Comercial Industrial, tem o Senai aqui de Ribeirão Preto, que é incrível. Inclusive, tem um laboratório de inovação para estimular a conexão com a indústria que funciona dentro do Superapark também. Então, assim, tem muita gente trabalhando pelo ecossistema, a gente está sempre se encontrando, a gente tem um evento anual que a gente organiza, que é o Inova Ribeirão, que está todo mundo junto. Tem um projeto que o Sebrae está tocando, que é o Ecossistema Local de Inovação. Então, assim, tem muita coisa legal acontecendo. E aí, assim, eu diria que o ecossistema de Ribeirão, ele tem algumas vantagens quando a gente compara com grandes capitais, tá? Primeiro deles é que a gente tem cerveja boa. Então, assim, Ribeirão Preto é conhecido como um polo cervejeiro. Então, até uma dica, pessoal de fora de Ribeirão, normalmente quando pensa em Ribeirão, lembra do Pinguim.
Eu falo, poxa, muito legal o Pinguim, cara. Colorado. Vale a pena conhecer o Pinguim, porque é um prédio histórico, um prédio centenário, enfim. Os caras tiram um chopp fantástico, mas é um chopp Antártica, que hoje nem fabricado em Ribeirão é mais, né? Porque não tem mais fábrica de Antártica em Ribeirão. Então vá no Pinguim, sim, mas não deixe de conhecer as cervejarias artesanais da cidade. Você falou da Colorado, mas Acho tem... que é a mais famosa, mas tem várias. mas tem outras. Tem Invicta, Valfenger, SP330, enfim, dá para fazer um belo de um roteiro aqui, tá? Então, assim, com cafezinho a coisa é boa, com cerveja é mais descontraído ainda, né? Muito bom. E aí eu acho que o fato de ser uma cidade grande, né? Ribeirão passou de 700 mil habitantes, mas ainda é uma cidade no interior que a gente está sempre se encontrando, então quase todo mundo se conhece. Eu lembro que ano passado a gente foi para a Feira do Empreendedor em São Paulo, que o Sebrae organiza anualmente, e aí Ribeirão Preto estava com stand, e aí veio uma hora conversar uma pessoa do ecossistema, da comunidade de startups da capital. Não vou lembrar agora se é 011, alguma coisa assim. A comunidade 011. Isso, aí o cara falando, poxa, fantástico assim São Paulo, mas o cara falou, mas o tempo é muito grande, né, São Paulo, né? É difícil você reunir os principais atores. E nem acho que São Paulo precisa, assim, tanto de todo mundo se juntar e somar forças e dar visibilidade, porque São Paulo enfim, tem um dos principais ecossistemas de inovação do mundo, né? Então, nem tem essa necessidade. Mas o fato de ter essas conexões, de você saber quem é a pessoa, poxa, precisa encontrar alguém no Senai. Pô, cata o telefone, eu sei quem é, a gente bate papo sempre. Poxa, no Sebrae. Então, essa é uma vantagem dos ecossistemas do interior. Eu acho que existe um senso de comunidade mais forte, assim. Quando você vai para grandes capitais, tudo é tão grande, tudo acontece lá, isso é maravilhoso, mas dificulta um pouco essa interação. Tanto essa temporada quanto este episódio em específico tem o apoio da Next Squad. A Next Squad é uma empresa que ajuda startups de qualquer estágio a criarem ou a evoluírem os seus produtos digitais. Eles contam com uma equipe com mais de 20 anos de experiência. Então, se você está aí construindo, evoluindo, seja com a sua equipe atual que está precisando de uma força, ou seja, que você precisa de uma equipe de tecnologia para construir o seu produto, vocês podem contar com a Next Squad. Para conhecer um pouquinho mais, você pode acessar o site na descrição desse vídeo e também estará nas imagens no QR Code a qualquer momento durante a nossa gravação. E existe aqui, de fato, uma comunidade de alguma forma estruturada que, né, tem essa temática de startup também? Tem a Ribeirão Valley, aqui em Ribeirão Preto. O pessoal está sempre se encontrando, enfim, tem eventos que sempre acontecem, tem uma agenda de eventos, o pessoal tem ali o seu grupo de WhatsApp, tem o site, o pessoal está sempre trocando informações, divulgando ações, pedindo ajuda, indicação, então isso acontece também bastante, sabe? E é bem legal, assim, você ver como as coisas começam a acontecer sem depender só de nós do Supera Park, tá? Eu acho isso excelente. É importante. Porque a gente nasceu lá atrás. Enfim, a gente nasceu como fundação 25 anos atrás. Então, a gente acabou sendo pioneiro. E é muito legal quando todo mundo lembra de você, mas também sobrecarrega, né? A gente tem recursos limitados. Fundação pública, Fundação pública tem pessoal limitado, recurso limitado e tudo mais. Então, quando a gente vê que as coisas acontecem não só dependendo do Supera Park, é muito bacana, é muito legal, a gente fica feliz e a gente quer que cada vez mais atores surjam para fomentar o ecossistema. Isso é bom demais. Muito bom, muito bom. Você que, imagino, tem contato com muita startup aí, muito empreendedor no dia a dia, né? Que tem sido aí, que você tem enxergado as principais dificuldades de construir por aqui, né? Talento provavelmente não, mas acesso a capital, o que tem sido aí os principais desafios do pessoal? Então, talento acho que é um problema para todos, tá? Por mais que a gente fale, caramba, mas Ribeirão é um centro formador de mão de obra, fantástico o trabalho que é feito na USP. Mas, por exemplo, a gente tem uma invejinha de São Carlos porque a gente não tem fortes engenharias aqui em Ribeirão. Tem cursos de engenharia em universidades privadas, que são também muito bons, mas quando a gente olha do ponto de vista da pesquisa, a gente sabe que no Brasil a maior parte da pesquisa, principalmente aquela pesquisa que gera uma inovação mais disruptiva, está na universidade pública, tá? Então, tem até um professor aqui de Ribeirão Preto, da USP, o professor Adilton, da Física Médica, que ele, em
campo ali, uma bandeira que é de trazer uma engenharia biomédica para Ribeirão Preto. Já tem curso de física médica, mas ele fala importantíssimo ter uma engenharia biomédica. Então, acho que é fundamental desenvolver essa parte das engenharias aqui. Mas eu acho que um outro gargalo talvez seja acesso à capital. E aí o acesso à capital no interior é muito mais difícil do que na capital, tá? Porque você não tem uma cultura de venture capital tão desenvolvida, você não tem tantas pessoas assim, ou tantas organizações atuando. E tem outro aspecto, assim, e aí eu vou contar uma historinha para ilustrar isso. Vocês lembram quando eu falei do perfil das empresas, né, do Superapark? E esse perfil do Superapark, ele de alguma forma, ele se reproduz na região também. Então, a maior parte das startups são do setor de saúde, depois vem do setor de agro. O que esses dois setores têm em comum? São setores regulados. Quando a gente fala de setores regulados, são setores de que, para o produto chegar no mercado, você tem um monte de gargalos regulatórios que precisam ser superados pelas empresas. Então, no setor de saúde, a empresa precisa ter, enfim, autorização da Anvisa local, eventualmente precisa ter boas práticas de fabricação da Anvisa, precisa registrar cada um dos seus produtos na Anvisa, e aí precisa passar pelos testes, etc. E o setor de agro muitas vezes se defronta com gargalos parecidos do MAPA, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E aí, uma vez, eu fui procurado, a gente estava numa feira hospitalar em São Paulo. A feira hospitalar é a maior feira da área de saúde da América Latina. A gente tinha um stand grande do Superapark, levando um monte de startups. Aí apareceu um cara, que era líder lá numa área de venture capital de um desses grandes bancos aí, da Faria Lima. E o cara falou, poxa, a gente está investindo cada vez mais em startup, vamos marcar uma reunião para a gente se conhecer melhor depois da feira? Eu falei, vamos. Aí começou a reunião. Aí falou assim, a nossa tese de investimento é a seguinte, a gente procura startups que estejam faturando pelo menos 20 milhões ano, tá? A gente procura startups que não sejam de setores regulados, que não tenham gargalos regulatórios, tá? E startups que ainda estejam no estágio inicial, ali até 3 anos de operação. Aí eu falei, ok, obrigado, vamos encerrar a reunião, porque não tem nesse perfil. Não tem. Então, assim, quando a gente olha para setores regulados, é muito complicado. E a gente sabe que é complicado. A gente tem alguns casos lá no Parque Tecnológico de inovações fantásticas, mas de startups que já têm mais de 10 anos de vida. Então, quando a gente for olhar até o marco legal das startups do governo federal, ele caracteriza como startup aquela que tem até 10 anos. Sim, depois de 10 anos não seria mais. E que até hoje não estão com o produto no mercado, com a tecnologia no mercado. Por quê? Por questões regulatórias. Está em pesquisa. E aí, não é nem só a pesquisa, é a questão de como é que você, como Estado, entende como fiscalizar aquela tecnologia, regular e controlar aquela tecnologia. Deixa eu tangibilizar um pouquinho assim para ficar mais fácil para quem está acompanhando. Uma dessas startups, ela juntou 2 fronteiras tecnológicas, que é a impressão 3D e célula-tronco. Então, ela faz a impressão de um gel à base de células-tronco para tratamento de feridas crônicas, queimaduras de pele, etc. É um projeto fantástico. Né? Até trazendo um dado. Se você tem uma pessoa que queima 70% do corpo dela, hoje essa pessoa morre, porque não tem como você proteger a pele, que é o maior órgão do corpo humano, com um monte de funções. Sim. Então, pela tecnologia delas, não dá. Até hoje ainda está nas etapas finais de passar por todos os ensaios, os testes, enfim, teste de bancada, teste clínico, etc. Tá? Uma empresa que já tem mais de 10 anos. Tem outro caso que é uma startup que desenvolveu um controle biológico de pragas, controle de carrapatos à base de fungo. E também mais de 10 anos junto no MAPA para, enfim, ter essa tecnologia aprovada. Mas sim, consegue, tá? Também não estou falando investidores, vão embora que não dá certo. Dá certo. Eu vou contar um outro caso também de tecnologia fantástica que está lá dentro do Superapark, que é a Quimera. A Quimera, ela desenvolveu um hormônio produzido em laboratório para auxiliar o processo de reprodução de bovinos. E aqui eu vou contar uma outra historinha. Se eu estiver falando demais, vocês interrompem, tá?
a gente sabe que a produção pecuária, enfim, você não bota o boi para subir na vaca para produzir novos bezerros. Não, você vai fazendo tudo isso, né, a grande escala de produção pecuária, tudo por inseminação artificial. E quando você faz a introdução ali do sêmen, você injeta um hormônio na vaca que é para que o processo seja provavelmente bem sucedido, né, aumentar as taxas de sucesso. E é um hormônio que hoje o Brasil não produz, porque é proibido produzir no Brasil. Mas o Brasil importa porque não tem, enfim, outra forma de você ter acesso a esse hormônio. E sabe como que esse hormônio é produzido? Você engravida a égua e você aborta a égua. Porque quando a égua está perdendo o embrião dela, ela produz quantidades absurdas desse hormônio, você extrai esse hormônio e aí depois você faz os trabalhos e usa esse hormônio para pecuária. Então, imagina assim, pessoas sensíveis à causa animal, processos de bem-estar animal. Olha que coisa terrível, né? E aí a empresa conseguiu desenvolver isso em laboratório. É uma inovação de nível mundial. Tá? É uma inovação que já registrou patente na Europa, já registrou nos Estados Unidos, já tem no Brasil. Desculpa, Estados Unidos eles estão em processo agora, mas já tem na Europa e no Brasil. E foram também mais de 10 anos, mas conseguiram suplantar todo o regulatório. Dentro de alguns meses aí o produto deve estar chegando no mercado. Mas é só para contar um pouco dos desafios de se ter setores regulados e setores que a gente chama de hard science, deep tech, porque por vezes nem os órgãos de fiscalização sabem como que eles vão fiscalizar isso, como eles vão lidar com isso. É muito novo, né? Então, a gente tem também uma interação com o próprio Ministério, com a própria Anvisa, para dar um apoio às empresas para que essas questões consigam ser suplantadas. Primeiro, estar ali deve ser uma experiência muito interessante de conhecer tudo isso de perto, né? A quantidade de inovação que você deve ver no dia a dia deve ser incrível, né? Eu gosto de... Quando pessoas perguntam assim, cara, o que é um ecossistema de inovação? Aí eu gosto de jogar lá para biologia, para as aulas do colégio, quando a gente ia estudar os ecossistemas. Tem a Amazônia, tem o Cerrado, tem os Pampas, tem a tundra lá nos polos, no Ártico e tal. E a gente sempre estuda que os ecossistemas mais ricos são aqueles que têm maior biodiversidade, né? Então, a gente sempre tenta levar essa lógica para dentro do Superapark. Assim, eu quero ter aqui, quanto mais bicho diferente tiver, melhor. Quanto mais gente esquisita tiver aqui, melhor, né? O pessoal do Novolab usa muito o logo de pessoas normais aqui. Sim. Não muda o mundo. Gente normal não muda o mundo. Tal. Então, é um pouco disso. Quanto mais bicho diferente tiver dentro do parque tecnológico, melhor. Então, você tem empresas da base de saúde, da base de agro, mas também tem gente da área de TI. E aí você ter o cara que está começando agora o negócio, uma empresa já estabelecida. A gente tem, por exemplo, a Iosen lá, né, que vai estar aqui com vocês também no podcast, que é uma empresa que nasceu dentro da incubação e hoje já tem mais de 50 funcionários, os caras exportando e vão construir um prédio lá dentro imenso de mais de 3 mil metros quadrados. Então, você ter todos esses atores ali dentro é muito positivo. E o próprio fato de você ter uma gestão que é uma gestão de uma fundação pública, que lida com todas as suas amarras, né? A gente tem que comprar por meio de licitações, a gente tem que prestar contas para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ter a universidade dentro desse processo, então, boa parte do nosso conselho é formado por professores, docentes da universidade. E o nosso público ser um público que é privado, cara, gera uma loucura para a gente que faz a gestão, né? Tantos stakeholders, assim, com interesses distintos, mas, ao mesmo tempo, acho que gera uma riqueza absurda, assim, para o ecossistema. Tanto é que a gente vê negócios surgindo lá dentro também, que são negócios que são soluções para a gestão pública, né? E a gente, muitas vezes, é o próprio caso para eles, né? Desenvolver essas soluções, sistemas que vão melhorar a produção de editais, TRs, ETPs, que são documentos inerentes ao processo licitatório. Então, a gente tenta estimular que bichos diferentes estejam lá, porque isso é benéfico. E acho legal a gente sempre lembrar também que precisa ser estimulado. Tá? Políticas públicas para inovação são fundamentais.
E isso tem no mundo inteiro. Porque às vezes a gente tem alguns... Eu não quero entrar muito em discursos políticos, mas às vezes a gente tem pessoas ultraliberais na economia que falam assim, o Estado não precisa participar de nada. Cara, nos Estados Unidos o Estado participa. Nos Estados Unidos o governo é quem mais bota dinheiro em inovação. Tá? A maior fonte de recursos para a inovação dos Estados Unidos é a NASA. Né? E o próprio governo tem um monte de fomento para as empresas desenvolverem tecnologias. Então, assim, o Estado tem que participar, porque um ecossistema rico ele não surge tão espontaneamente assim, não. Tem até algumas pesquisas que mostram que nem a Amazônia surgiu espontaneamente. Não sei se vocês já viram isso, né? Tem muitas pesquisas que falam que a Amazônia é um jardim plantado. Depois joguem isso no Google. Sugiro aí para o pessoal que está acompanhando a gente. É interessantíssimo. Eles até falam da terra preta indígena, que a terra da Amazônia é mais rica quando ela é ao redor de comunidades indígenas. E que muitas das espécies que tem lá dentro foram disseminadas pela Amazônia pelos povos originários indígenas. Muito legal. Então, estudos arqueológicos que mostram isso. Então, assim, nem a Amazônia, com toda essa riqueza que a gente estava falando da biodiversidade do ecossistema, ela nasceu espontaneamente. Então, o ser humano tem esse papel de estimulador, de fomentador. Muito bom. A gente está falando muito de inovação aqui. Eu acho que a gente está vivendo uma grande era aqui de uma grande inovação, que é a inteligência artificial, né? Queria entender de você aí, que está ali no dia a dia com os empreendedores, como que a galera já está adotando, já tem startup AI native aqui, ou a galera já está usando no dia a dia, como que está? Tem sim. Vamos lembrar que a maior parte das empresas estão no setor de saúde, sim, de agro, mas mesmo dentro do setor de saúde e de agro, tem aquelas empresas que utilizam, que são de uma base de TI, que utilizam inteligência artificial. A gente vê, sobretudo, inteligência artificial sendo usada em análise de dados ou até para agilizar processos de desenvolvimento de novas moléculas ou coisas do gênero, que é uma área fantástica. Inclusive, a gente está criando um novo prédio lá no Super Park, que é o Health to Business Center, que ele vai ser vocacionado para estimular negócios nessa área de biotecnologia. A gente vai ter laboratório compartilhado de biotech, a gente vai ter uma espécie de um coworking laboratorial. Então, se você pega o coworking é isso aqui, né? É mesa, cadeira, o pessoal chega com computador e tal. Lá a gente vai ter algo parecido, mas que são bancadas laboratoriais. Então, o cara chega, botar ali a bancada, equipamentos básicos, etc., para utilização. E aí, por que eu estou falando disso? Porque a gente vai ter uma área lá também, que é uma área voltada a TI para a biotecnologia. E a gente está até estabelecendo uma parceria com um grupo de pesquisa da USP Ribeirão Preto, da Faculdade de Medicina, e da USP São Carlos, da parte de computação, que estão desenvolvendo um projeto de IA para a área de saúde. Então, a ideia é que lá dentro também a gente tem essa estrutura cada vez mais robusta para ajudar. Mas, assim, eu sou uma pessoa, e agora eu vou falar como pai, tá? Eu tenho um filho de 7 anos. Como pai, eu me preocupo um pouco, assim, onde nós, humanidade, vamos chegar com essa inteligência artificial, cara. Porque, assim, outras revoluções tecnológicas, elas eram muito na linha de você trazer mais produtividade para trabalhos manuais. Né? Então, poxa, as máquinas de tecelagem lá na Inglaterra, depois o próprio processo pelo qual a agricultura passou de maquinário. E aí eu lembro quando você proibiu a queima da cana-de-açúcar aqui no estado de São Paulo. Falou, caramba, como é que vai colher a cana agora? Né? O tanto de gente que vai perder emprego. Não, agora você vai ter os maquinários. As pessoas vão passar também por processos de qualificação, enfim, vão poder atuar nos maquinários e tal. E a humanidade veio se reorganizando, a humanidade veio encontrando formas de a vida se sustentar, né? E até porque os processos eles levavam dezenas de anos, né, quando uma nova tecnologia surgia. Mas agora é tudo muito rápido, né, com a IA, e ela vem para substituir não trabalhos braçais, porque você, substituiu o braçal, então deixa eu qualificar essa pessoa que vai desempenhar um trabalho intelectual, mas a IA vem agora para trabalhos intelectuais, né? E aí você pensa, e aí? Sei lá, a gente vai ter que voltar para o braçal? Outro dia eu vi um estudo, uma discussão lá de uma futuróloga, e ela falava assim, olha, os empregos que estão menos em risco são aqueles empregos manuais.
do cara que trabalha na cozinha, enfim, porque por mais que tenha aquelas coisas, o robô vai fazer a tua comida, não é tão gostosa quanto, Isso né? é mais futuro ainda do que... A IA já não é um futuro, né? Já é presente. Pois é, cara. Então, assim, eu como pai fico me perguntando, assim, eu não sei o que falar para o meu filho estudar, né? Até porque ele vai para a faculdade daqui ainda, né, 11 anos, eu não faço ideia lá na frente que eu falar, cara, estude isso, porque a transformação está muito rápida, né? Eu não sei se vocês têm esse medinho, assim, de futuro da humanidade ou não. Sabe que eu estava pensando sobre isso outro dia, né? Eu tenho uma filha de quase 5 anos, então mais novinha ainda. E o que você falou agora, por exemplo, não sei o que sugerir para ele estudar, na verdade, eu acho que a transformação é tão grande que não sei nem se o estudo formal, como a gente tem hoje, né, a questão da faculdade, etc., como que vai ser, as profissões que estarão lá. Então, realmente, é um tipo de era de transformação que muda muita coisa, né? E é difícil você projetar tantos anos para frente, considerando a velocidade que vem vindo nesses últimos anos. Eu acho assim, algumas coisas vão continuar sendo fundamentais, né? Então, capacidade de interpretação de texto, habilidades de negociação, habilidades relacionais, análise de dados, você saber interpretar dados, enfim, tomar decisão, acho que isso vai continuar sendo fundamental. Mas dentro dessa lógica de vou ter uma profissão específica, vou estudar, né? Engenharia, vou estudar as leis e tal. Poxa. Generalista aqui provavelmente continua tendo espaço, a pessoa construtora, né? Generalista, mas o especialista, né? Cada vez mais desafiador aqui imaginar como que vai ser realmente. Perfeito, é isso. Você falou o ponto que aí, só para contribuir com a discussão, eu acho que a relação humana é a única coisa que ainda não vai conseguir substituir. Então, por mais que tem pessoas se consultando com a IA, né? Por favor, não façam isso. Mas não façam isso. Mas não vai substituir, né? A gente poder estar aqui conversando, poder apertar a mão, conversar, tomar um chopp em Ribeirão. Isso. Isso, né, vai continuar existindo. E aí vamos ter que entender, a partir disso, como que as relações vão ser reconstruídas, né? Quando a gente fala de profissional, de tudo mais. E também deixando claro, gente, não estou falando para ninguém usar IA, né? Para destruir, enfim, desinstalar os apps já não é isso, né? É uma reflexão mesmo filosófica aqui, que eu não sou capaz de dar resposta. Eu uso também, né? Com moderação, mas uso, né? Mas acho que ferramentas que vêm para ajudar, trazer produtividade, perfeito. Eu só me questiono com os limites disso, né? Muito bom. E aí, já aproveitando a reflexão que você está pensando no futuro, vamos falar de futuro do ecossistema. Perfeito. Como que você acredita que vai estar esse ecossistema aqui de Ribeirão daqui os próximos, 3 anos? Tá. Eu vou fazer a reflexão, vou deixar um convite também para quem está acompanhando a gente. Lá no site do Supera Park, clicando lá na parte de programas, estudos setoriais, vai chegar no link do mapeamento do ecossistema que a gente faz todo ano. Ou se der preguiça de achar, joga no Google lá, mapeamento, ecossistema, região metropolitana de Ribeirão Preto. Ou no chat. Isso. Vai gerar o link lá, vai levar para o nosso dashboard. E lá o pessoal faz um estudo de futuros também, né? Então, poxa, daqui 2, 3 anos, o que a gente espera, assim? Por enquanto, o pessoal tem acertado, tá? Então, a gente vê um crescimento ali constante do número de novas startups, mas a gente observa também uma presença cada vez maior de startups do agro. Não acho que o agro vá suplantar a saúde como setor mais relevante, mas ele está aumentando cada vez mais a sua participação. Isso porque, embora o agro seja regulado, ele é menos regulado do que o setor de saúde, né? Sim. É um pouquinho mais fácil, em regra, você atuar no setor de agro do que em outros, tá? E aí eu vejo também algumas questões que acabam, ao mesmo tempo, reforçando uma vocação de Ribeirão Preto para a área de saúde. A gente tem aqui em Ribeirão Preto, enfim, entidades fantásticas de pesquisa como o Hemocentro. O Hemocentro aqui de Ribeirão tem aquele projeto das CAR-T-cell, das células CAR-T, eu não sei o quanto vocês já tomaram conhecimento, ou mesmo quem está acompanhando a gente, mas sugiro também dar um Google ali, pesquisar, que é uma tecnologia absolutamente nova para tratamento de câncer. Então, está sendo investido muito recurso, dinheiro do Estado, dinheiro do governo federal. Então, acho que tecnologias como essas, elas têm uma capacidade irradiadora, né? A partir dela, você ter spin-offs diversos de novos negócios. Então, acho que Ribeirão vai acabar consolidando mais essa característica, essa vocação aí de biotecnologia, de procedimentos que ajudem a mudar o setor de saúde. E o setor de saúde, ele é um setor também que ele
ele passa por uma quase reflexão filosófica ali também. Eu sei que vocês estão também abordando empresas da área de saúde, que vocês vão conversar aqui, e acho que vale a pena trazer até esse ponto para reflexão com os empreendedores. Por quê? Porque o setor de saúde, vamos lá, olhar o setor de saúde brasileiro como um todo. Você tem mais ou menos metade do setor de saúde sendo bancado pelo poder público, né? Então, 50% do PIB de saúde vem de SUS, enfim, das unidades de saúde municipais, estaduais, federais, em toda a forma como o ecossistema de saúde está organizado, e mais ou menos metade do setor privado. E inovações em saúde que vão surgindo, normalmente elas fazem o quê? Elas ampliam a expectativa de vida. Ampliar a expectativa de vida significa, é quase um contrassenso, mas significa você sobrecarregar o sistema de saúde cada vez mais em termos de custeio. Porque quanto mais as pessoas vivem, e é bom que as pessoas vivam mais, por favor, tá? Mas elas vão demandando cuidados de fisioterapia, cuidados de medicamentos, exames que elas vão precisar fazer cada vez mais. Você prolonga a vida de uma pessoa que tem câncer, mas ela vai sendo todo o tempo monitorado, enfim. Então, o sistema de saúde ele vive com esse conflito. Ok, a gente melhora a qualidade de vida, a gente expande o tempo de vida das pessoas, mas isso vai custando cada vez mais. E como sustentar esse custeio do sistema, tanto do ponto de vista privado quanto público? Então, a gente vê uma demanda cada vez maior também de tecnologias que ajudem a resolver esse problema de custeio do sistema de saúde. Então, tecnologias que sejam excelentes, que tragam qualidade de vida, mas que não sejam tão caras assim, ou que tragam uma eficiência, ou que monitorem a saúde do cidadão do ponto de vista de reduzir a necessidade de ele precisar entrar no sistema de saúde. Quanto mais preventivo do que... Preventivo, manter o cara em casa. Então, acho que essa é uma outra tendência quando a gente olha para o futuro, da gente ver inovações surgindo, assim. Eu não sei se eu respondi a pergunta de vocês, enfim, mas vocês também jogam e eu começo a refletir aqui. As respostas não vêm prontas, tá? E olhando para o interior ainda, Dalton, você até já falou isso no comecinho, mas refletindo também sobre isso, empreender aqui no interior de São Paulo vale a pena e por quê? Pô, gente, vale demais, assim. Acho que vale. Eu vou falar um pouquinho de qualidade de vida também. Sim. Tá? Cara, eu moro numa região da cidade. Para eu ir para o Superapark, eu cruzo a cidade quase toda. Mas eu demoro 20 minutos para chegar lá. Quando a gente fala isso para o pessoal de capital, fala, quê? 20 minutos eu demoro para, às vezes, transitar dentro do próprio bairro. Exato. Enfim. Então, essas questões de qualidade de vida acho que são excelentes. Tá? Olhando para o empreendedor agora, o custo de mão de obra também é mais baixo no interior do que na capital. Você consegue contratar bons profissionais mais barato do que você conseguiria numa grande capital. Muito porque quem vai para uma grande capital tem todos esses custos atrelados a, né, enfim, a habitação é mais cara, o tempo no transporte que você gasta, etc. E acho que esse senso de comunidade também é muito legal. Tá? E aí, um outro aspecto que eu gosto de falar sempre também é de você ter vocações. É legal que você tenha vocação. Tá? É legal que você tenha Ribeirão Preto vocacionado para a saúde, para o agro. É legal que você tenha São José dos Campos vocacionado para a aeronáutica. É legal que você tenha São Carlos vocacionado para a TI. É legal que você tenha Sorocaba vocacionado para a indústria metal-mecânica, para a IA, porque isso acaba facilitando conexões. Tá? Isso acaba criando um ecossistema em que aquele negócio, propriamente dito, consegue se desenvolver de uma maneira um pouco mais fácil do que ele estar perdido num grande oceano de uma grande capital. Então, assim, eu sou um baita defensor aí do interior. Sem falar que, o pessoal da capital que estiver assistindo não ficar bravo comigo, né? Mas você interiorizar o desenvolvimento é bom para todo mundo, é bom até para a própria capital, para que as grandes cidades não fiquem inchadas, enfim. Você ter um desenvolvimento irradiado para todo o Brasil é excelente. Às vezes a gente vê discurso ali, poxa, São Paulo está perdendo protagonismo na economia nacional. Antes era responsável por 39% do PIB do Brasil, agora é só 35%. Cara, que legal que outras regiões estão crescendo mais do que a nossa, né? Porque São Paulo já é megamente desenvolvido, enfim. As outras se desenvolvendo mais também é excelente como o Brasil, é excelente para aproveitar a própria diversidade que a gente tem no país, diversidade de
realidades, de cenários, de desafios, de ecossistemas biológicos, enfim, enfim, culturas do agro, etc. Então, eu sou sempre um defensor de você interiorizar o desenvolvimento. Coisa boa. Como que as pessoas podem se conectar com você, se conectar aqui com o ecossistema? Legal. Então, bora lá. Segue o Superapark, LinkedIn, Instagram. A gente está sempre divulgando tudo o que acontece lá. Sigam a Ribeirão Valley, também a comunidade de startups. Tem um grupo da Ribeirão Valley no WhatsApp que é fantástico. Enfim, qualquer um pode entrar. Só para ir lá para você preencher um formulário, se apresentar, etc. E tá lá dentro. E participem dos eventos. Acho que seguindo o Superapark, seguindo Ribeirão Valley. Sigam também os outros atores da B-Business Park, Apilab Senai, Sebrae, etc. Porque tem muita coisa que acontece que é aberta para a comunidade. 90% dos eventos que acontecem no Superapark, eles são abertos, gratuitos, qualquer um pode participar. E aí você participando desses eventos, você faz o quê? Conexão. Conhece pessoas, enfim, estimula ideias. Eu lembro de um depoimento que a gente recebeu de uma empresa, de uma empreendedora, na verdade. A gente faz o Inova Ribeirão, um evento anual de inovação que congrega todos os atores aqui em Ribeirão. E aí teve uma empreendedora que foi lá para o Superapark e criou uma startup que ela desenvolveu leveduras nacionais para a indústria cervejeira. Pode usar para o agro também, mas pode... Principalmente, o foco dela principal era cervejeiro. E aí, enfim, é fantástico também para criar uma identidade cervejeira nacional, enfim, muito bom. Mas o depoimento dela foi o seguinte, a gente levou ela para fazer um pitch no Inova Ribeirão e ela falou, nossa... 2 anos atrás, eu vim no Nova Ribeirão, estava ainda fazendo minha pós-graduação e vim só para entender o que estava acontecendo e tal. E aí aquela pulguinha da inovação ficou. E se eu transformasse a minha pesquisa num negócio e tal? E 2 anos depois estava ela lá apresentando o pitch da empresa. Hoje é uma empresa que até já saiu do Superapark porque ela recebeu um aporte de capital de uma outra grande indústria da cadeia cervejeira. Não é uma cervejaria, mas ela está na cadeia. E falou, não, vem aqui para dentro, a gente vai expandir bastante o negócio e tal. Legal. E aí, enfim, acho que isso é bacana da gente ver esses casos, né? De você ser contaminado ali pela pulguinha da inovação. Essa semente que vocês estão plantando dia a dia, né? De forma consistente há tanto tempo, gera esses frutos. E estar em eventos, enfim, participar de workshops, enfim, conversar com outros empreendedores tem esse efeito positivo. Boa demais. Eu quero, antes de mais nada, né, agradecer a Next Squad. A Next Squad tem sido nossa apoiadora aqui oficial do nosso podcast dessa temporada de 2026. Para você que é empreendedor e empreendedora, está construindo o seu produto digital ou quer dar manutenção no seu produto digital e precisa de um parceiro, a Next Squad ela pode fazer isso, ela suporta, ela cria, ela ajuda na gestão dos produtos digitais das empresas. Então já fica aqui meu agradecimento especial à Next Squad que está nos ajudando nessa jornada. Mas principalmente, Dalton, que legal, cara, conhecer um pouco da sua trajetória, conhecer um pouco do Superapark. E muito obrigado por você ter aceito estar aqui com a gente, contando sua trajetória, falando do ecossistema e defendendo a bandeira do interior. Né? Eu vejo aqui, eu vou falar aqui para mim e para o Anderson, que a gente compartilha muito dessa ideia. A gente vê o brilho no olho de, cara, vem para o interior, vem fazer tal. E a gente compartilha disso, é o grande propósito, né, do Startups do Interior. Então, que gostoso, cara, poder ouvir essa história, conhecer a sua trajetória e você poder estar dividindo isso aqui com a gente, cara. Obrigado. Poxa, eu que agradeço. Muito bom. Enfim, não deu para falar tudo. Por exemplo, estava lembrando aqui agora que quando eu chegar lá no parque, vamos puxar a orelha, que eu não falei dos laboratórios que a gente tem, que faz ensaio, o maior conjunto de laboratórios acreditados junto ao Metro na área de saúde do Brasil. Tá? Eu fiz o pitchzinho aqui rápido, o pessoal puxou a orelha. Treinado. Mas assim, tem muita coisa acontecendo, então fica o convite, cara. Quer visitar, marca um horário, vai lá. A gente tem uma equipe que atua na gestão de comunidade, consegue apresentar todo o ecossistema. E parabéns para vocês pelo trabalho aí. Vamos continuar levando a bandeira do interior aí. Muito bom. Obrigado, Dalton. Obrigado a todos e a todas que nos acompanharam. Até a próxima. Valeu.